Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos conectadas, curiosas e interessadas. A gente fala sobre moda, beleza, bem-estar, traz sugestões e dicas de diversão e também histórias de vida para inspirar as mulheres. Hoje, a gente vai falar um pouquinho no pilar de bem-estar sobre os tratamentos da menopausa. E eu tenho o prazer de falar novamente aqui com a doutora Cláudia Takano, que vai nos ajudar a esclarecer várias dúvidas que as pessoas têm. Então, vamos só relembrar um pouco do perfil da doutora Cláudia. A doutora Cláudia é médica ginecologista e obstetra com graduação, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, preceptora do ambulatório de uroginecologia, coordenadora do ambulatório de malformações genitais da Unifesp e preceptora dos alunos da graduação do curso de medicina e de residência em ginecologia da Unifesp. Doutora Cláudia, boa tarde, obrigada por você estar aqui conosco e super obrigada por ter aceitado novamente o convite para esclarecer as dúvidas, da nossa audiência. Obrigada, Cíntia. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Doutora Cláudia, em nosso primeiro bate-papo, a gente falou bastante sobre os fogachos, como um dos sintomas mais frequentes durante a menopausa. Mas a gente sabe que existem outros sintomas fisiológicos. Você poderia citá-los? Então, além dos sintomas de fogachos, que, na verdade, eles são designados sintomas vasomotores. São tanto os fogachos como aqueles calores noturnos. Eles são os mais frequentes, eles geralmente ocorrem em cerca de 80% das mulheres, e junto com esses sintomas vasomotores, podem acontecer outros sintomas, que são uma sensação de taquicardia, do batimento cardíaco acelerado, vertigem e insônia, principalmente a insônia no caso dos suores noturnos, do calor noturno, para prejudicar o sono. Então, esses sintomas, eles acontecem juntos, com os sintomas vasomotores. Outro sintoma que pode acontecer são as alterações de humor, geralmente tendendo a um humor mais depressivo, sintomas depressivos. Isso pode ser, ela é multifatorial, mas uma das causas, por exemplo, é se a mulher, por exemplo, está dormindo pior, aí ela vai ter o humor prejudicado. Outra, se a própria intensidade e a frequência dos fogachos está muito alta, porque isso vai prejudicar a qualidade de vida e também pode deixá-la com alteração de humor. Mas também essas alterações de humor acontecem independente disso, e estão relacionados à queda estrogênica, a diminuição dos níveis de estrogênio que a gente tem na pós-menopausa, na perimenopausa, porque o estrogênio, ele atua na síntese dos neurotransmissores, então, da serotonina, da dopamina e da noradrenalina, que tem uma ação direta, no humor. Uhum. Então, esses é um outro tipo de sintoma que pode acontecer nesse período. Outro sintoma que a gente pode citar é a insônia por si só, não diretamente relacionada aos calores noturnos, mas essa queda estrogênica, essa alteração hormonal que a gente tem nesse período, também prejudica, independente de acordar ou não, por causa dos suores noturnos, ela também prejudica o sono. Então, a mulher, nesse período, ela tem um sono pior, geralmente ela tem mais despertares, e um sono, às vezes, menos reparador. Outro sintoma que a gente tem, e geralmente isso acontece, mas gradativamente vai se intensificando meses e anos após a menopausa, é o sintoma de atrofia genital. Então, não todas, mas uma parte das mulheres começa a sentir que essa parte genital, que tem muito receptor de estrogênio, começa a sentir, perceber uma alteração, com diminuição de lubrificação, às vezes com a mucosa, dessa região, tecido dessa região mais fino, menos elástico, o que acaba, às vezes, ocasionando um desconforto, principalmente na relação sexual. Então, esse é outro sintoma. Também está comprovado que algumas mulheres podem ter um aumento da incidência de infecções urinárias e de perda urinária, de incontinência urinária, mas isso também é um sintoma que vai acontecendo gradativamente com o tempo e que não é para todas as mulheres, Outro sintoma que pode acontecer, além desses sintomas de atrofia urogenital, são sintomas relacionados, mas ele não é bem um sintoma, mas são alterações que a mulher pode ter
relacionadas com a parte óssea, então tem uma tendência maior a ter osteoporose, tá? Eu acho que são os principais. Nossa, quanta coisa! Não. Agora, a gente às vezes escuta sobre o momento adequado para iniciar, né, o tratamento, mas existe algum tipo de processo investigativo, assim, pré-menopausa, que as mulheres, porque a gente já está acostumada a fazer os exames anuais para controlar várias coisas, né? Mas no caso da menopausa, da pré-menopausa, teria algum tipo de processo investigativo que auxiliasse, reduzir ou evitar esses sintomas fisiológicos na menopausa ou não? É para você esperar acontecer. Então, essa é uma dúvida super comum. Muitas mulheres nos procuram perguntando o que eu posso fazer para evitar os sintomas ou para prevenir sintomas mais intensos, porque às vezes elas conhecem alguém que está sofrendo nesse período e querem saber. E, na verdade, não tem, né? O próprio diagnóstico, na verdade, desse período de perimenopausa, de climatério, ele é basicamente clínico pela idade, associado aos sintomas de climatério, associados à falta da menstruação, à irregularidade menstrual. Os exames laboratoriais, eles são indicativos, porque nesse período a gente tem uma queda estrogênica, um aumento de um hormônio que chama folículo estimulante, que é a sigla FSH, mas eles não são critérios, né? Na verdade, a gente não vai utilizar eles, por exemplo, para a partir daí indicar ou não indicar uma reposição. Eles têm mais valor, os critérios laboratoriais, por exemplo, se a gente tem uma mulher que tem uma menopausa precoce, o que seria uma menopausa precoce? Aquela que acontece antes dos 40 anos. Então, se uma mulher antes dos 40 anos está com sintomas e está com uma falha, uma irregularidade, ou uma falha, uma ausência da menstruação, eu vou precisar do exame laboratorial para confirmar que se deve mesmo à menopausa, ao climatério. Mas numa mulher, por exemplo, de 50 anos, que é a idade mais comum, né, da mulher entrar nesse período, que está com todo esse conjunto de sintomas e sinais, na verdade, o exame, ele vai estar lá presente, alterado, mas eu não vou precisar dele, e nem eu vou me basear em algum critério numérico, tipo, o valor está esse ou está aquele, para eu dizer, eu já preciso começar alguma coisa, porque o tratamento do climatério, ele é individualizado e está relacionado muito mais com os sintomas que a mulher apresenta, junto com se ela apresenta ou não contraindicação a determinado tipo de tratamento. Né? Então, se eu posso dizer que a mulher pode fazer alguma coisa para entrar melhor nesse período, seria ela já se cuidar, né, com algumas mudanças de estilo de vida que são importantes desde cedo, mas que se tornam mais importantes na mulher após os 50 anos, que seria uma alimentação saudável, tentar se tornar muito ativa fisicamente, porque quando ela entrar nesse período, ela vai ter mais risco de ficar hipertensa, de ficar diabética, mais risco, eventual, para obesidade. Então, assim, esses cuidados, sim, podem, acho que são importantes e são preventivos. E, claro, né, evitar excesso de consumo de álcool, evitar tabagismo, porque talvez até então ela não tenha sentido os malefícios dos hábitos ruins, mas provavelmente ela vai perceber se continuar após a menopausa. Entendi. E, então, acho que você falou um pouquinho, mas os tratamentos recomendados, então, eles devem mudar ou eles devem ser personalizados dependendo de cada sintoma fisiológico e também das características, né, da pessoa? Sim, com certeza. Então, vai ser primeiro individualizado. Então, primeiro nós vamos ver se aquela mulher tem indicação ou não de tratamento. E, basicamente, a indicação do tratamento, fora isso que eu falei, que é uma orientação de saúde geral, que se torna muito importante nessa fase, nós vamos verificar quais os sintomas que ela tem. Por exemplo, se ela tiver um sintoma vasomotor importante, ela não tiver contraindicação à terapia hormonal, né, e ela estiver de acordo, nós vamos instituir uma terapia hormonal. O que difere hoje? É que hoje realmente é individualizado. Primeiro que a gente tenta dar a menor dose possível, e não uma dose padrão, e verifica se ela responde a essa menor dose possível.
Se ela não quiser a terapia hormonal, acho que eu falei no outro bate-papo, que tem as alternativas, né, que são os medicamentos que a gente chama como antidepressivos, eventualmente os fitoestrogênios, então são alternativas. Se a queixa principal for esse tratamento hormonal, ele vai melhorar tanto os sintomas vasomotores, como também os sintomas de humor, né, em geral melhora também. Embora possa ser associado também o uso de um antidepressivo. Se o sintoma for de atrofia urogenital, que é aquela questão que eu falei, que a mulher sente que está menos lubrificada, está mais sensível, mais incômodo na hora, por exemplo, da relação sexual, aí também vai ser uma terapia hormonal, mas nesse caso não precisa ser uma terapia hormonal sistêmica, pode ser local. Então, nós prescrevemos hormônios que têm ação local e uma mínima absorção sistêmica. E, nesse sentido, a gente teria menos risco mesmo de efeitos colaterais, né? Seria uma terapia estrogênica voltada para essa parte genital. Uhum. Interessante. Agora, você falou também lá na primeira conversa que a gente teve que a reposição hormonal é um tratamento que tem resultados mais eficazes, já comprovadamente, né? Mas você poderia explicar um pouquinho sobre a evolução desse conhecimento científico, sobre a reposição, né? O que a gente já sabe? E muitas pessoas têm a preocupação, né, do estímulo ao surgimento do câncer com a reposição hormonal, mas isso é fato? Então, o que a gente sabe hoje, né? Que a gente costuma falar que, na verdade, assim, não tem algo como a gente falar assim, olha, eu sou contra ou a favor da reposição, justamente porque ela é individualizada. A gente se baseia no que a gente sabe hoje, então, nos estudos que tiveram, para a gente poder informar a mulher e individualizar o tratamento. Quando eu era aluna, residente, até o ano de 2000, pouquinho, era muito comum a gente prescrever a reposição hormonal meio que indiscriminadamente. Porque realmente o conhecimento que se tinha até então é que ia ter muito benefício. Então, era quase como uma receitinha padrão, que a gente achava que toda mulher que procurava o ginecologista nesse período, né, e querendo um tratamento, ela já saía com uma receita, né? Uhum. Por que você achava isso? Justamente porque eu falei do que acontece com a gente após a menopausa. Então, se teria uma maneira de tratar isso, por que não? Então, dessa forma, ia se tratar os sintomas, né, de calores, de atrofia genital, ia prevenir a osteoporose, e ainda por cima se achava que poderia prevenir doença cardiovascular. Por quê? Porque se sabia que as mulheres, quando elas entravam, né, no período pós-menopausa, aumentava a incidência de infarto e de AVC, né? E isso era desesperado, porque se pensava, o estrogênio, ele tem um efeito protetor, de certa forma, porque quando a gente entra no período de pós-menopausa, a gente costuma ter piora, por exemplo, dos níveis de colesterol, a gente aumenta o nosso colesterol ruim, né, aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, aumenta os triglicérides, parece ter uma tendência também, algumas mulheres a se tornarem diabéticas ou ficarem hipertensas. Então, tudo levava a crer que se a gente fizesse uma reposição hormonal, a gente também preveniria a doença cardiovascular. E não se sabia se poderia ter algum efeito ou não sobre câncer, né, especificamente sobre câncer de mama. Aí, em 2002, foi publicado um trabalho que, assim, pelo menos no meio médico, ficou bem conhecido, que ele tem uma sigla que chama WHI, que é Women's Health Initiative, que é um estudo que teve quase 10 mil mulheres em cada grupo, com e sem hormônio. E aí, o que se concluiu após essa observação, né, é que após 5 anos, houve um aumento do risco de câncer de mama em quem usou reposição hormonal. Então, isso foi um primeiro balde de água fria, né, porque você descobriu que aumentou. O quanto que aumentou? Não foi muito, né, então o risco relativo foi para 1,2, tá? Então, assim, existe sim, parece um aumento do risco de câncer de mama após esse tempo, né, de 5 anos, mas isso em termos gerais, ele corresponde a um aumento de número pequeno, então isso corresponderia a um caso novo a cada 1.000 mulheres por ano, que a gente poderia
dizer que foi pela reposição hormonal, tá? Uhum. Mas, geralmente a gente tem que falar que as mulheres que fazem reposição, elas estão, em geral, fazendo os exames. Então, é pouco provável que isso implique um aumento de mortalidade, né? Uhum. Mas acho que um dos maiores surpresas desse estudo é que não preveniu doença cardiovascular. Pareceu até que poderia aumentar. E aí, foi em 2002. Aí a gente passou por um período em que muitas mulheres não fizeram mais reposição, principalmente muitos médicos não prescreveram mais, né? Porque já que não teria o efeito que se achava que teria sobre doença cardiovascular, ainda poderia aumentar o risco de câncer de mama. Só que teve vários estudos depois, né? Esse foi o mais, vamos dizer assim, divulgado, mas tem vários estudos bons também, e teve algumas ressalvas que a gente fez a esse estudo. Uma delas é que a média de mulheres tratadas com reposição hormonal nesse estudo foi de 60 anos. Então, eram mulheres que, a grande maioria já tinham até mais de 10 anos de pós-menopausa. Então, muitas já eram hipertensas e diabéticas, né? A dose foi uma dose que a gente considera hoje, que não precisa ser a dose padrão. Então, depois disso, e hoje, como que a gente enxerga hoje, né? Então, depois disso e de outros estudos que foram feitos com faixa etária menor, tudo, a gente acha, primeiro, que existe uma janela de oportunidade, que acho que foi uma das coisas até que, para usar, em quem que a gente indica que use? Na mulher que tem até 60 anos ou até 10 anos de menopausa, quer dizer, que faça até 10 anos que ela parou de menstruar, porque provavelmente depois disso a gente já não vai ter benefício e pode ter os efeitos adversos. Que a gente use a mínima dose possível. E qual é o tempo? Isso não está estipulado, né? Então, a gente diz de 3 a 5 anos, mas não existe um tempo, poderia ser até 10 anos, mas que se mantenha um cuidado, não precisa ser a mais, por exemplo, você não precisa fazer mais Papa Nicolau ou mais mamografia, mas você precisa fazer anual, né? E que a mulher realmente não tenha as contraindicações, porque é que a mulher tenha indicação de tratar, ela não é mais assim, a mulher veio, olha, estou sem menstruar, não tenho sintoma nenhum, mas a senhora vai se beneficiar da reposição hormonal, não. Então, o que a beneficiaria? Se ela tiver sintoma vasomotor, ou esses sintomas associados que eu falei, né, se ela tiver atrofia urogenital, e nesse caso pode ser dado até mesmo só a reposição local, e para prevenção de osteoporose, embora existam outros tratamentos para isso também. E o que a gente pode dizer é que pode ser que ela tenha efeitos adicionais, mas a indicação é essa. Quais seriam os efeitos benéficos adicionais? Se for uma mulher mais jovem, e que não tenha já alguma doença vascular ou cardíaca estabelecida, pode ser sim que a reposição hormonal até a beneficie, porque ela vai manter o colesterol nos níveis melhores, mas a gente não indica por causa disso, achando que isso, né, vai acontecer, ela vai ter uma prevenção de doença cardiovascular. Entendi. Tá? Então, por isso que hoje se mudou, a gente dá uma dose mínima, a gente conversa sobre o tempo de uso, que não existe um tempo estabelecido, mas em geral é de 5 até 10 anos, né? E a gente individualiza de acordo com os sintomas. Então, doutora Cláudia, a senhora falou sobre diferentes tipos de tratamento que a pessoa pode ter, né? A reposição hormonal, os fitoterápicos, enfim. Então, e aí, dependendo do tipo de tratamento que é aconselhado, né? Depois da avaliação personalizada, eles também têm tempos diferentes de tratamento e eles diferem dependendo do tipo de sintomas que a pessoa tem? Eu acho que sim, porque, por exemplo, se o sintoma principal que levou a indicar for o sintoma dos vasomotores, né, os calores, em geral, para a maioria das mulheres, esses calores duram alguns anos, algumas duram até 5, 7 anos. Então, se depois de um certo tempo, 3 anos, né, a 5 anos, ela tiver bem, se pode tentar diminuir a dosagem e até parar, tanto a terapia hormonal como os fitoestrogênios, por exemplo, como os antidepressivos, se ela estiver bem. O que pode acontecer é os sintomas voltarem, e aí sim ter que retornar ao tratamento, isso pode acontecer, tá? Ou tentar, de repente, diminuir a dosagem. Se se a gente estiver dando, por exemplo, um estrogênio local por uma atrofia urogenital, provavelmente ela vai ter que usar aí por longa duração, né? Isso realmente um uso que às vezes é só 1, 2 vezes por semana, mas ela vai ter que usar por bastante tempo, porque senão o sintoma tende a voltar.
Ah, tá? tá. E se, por exemplo, ela também usou, além dos sintomas, porque ela tem uma tendência a ter uma osteoporose para prevenir fratura, né, osteoporótica pós-menopausa, ela pode até usar por um certo período de tempo, mas se ela interromper, também a tendência é que se retorne ao estado de tendência a ter uma osteoporose, que ela tenha que, então, associar um outro tipo de tratamento para a osteoporose, tá? Então, da mesma forma, o tratamento vai ser individualizado, dependendo do sintoma, tá? Ah, tá bom, muito bem. Bom, doutora Cláudia, eu acho que a gente cobriu bastante sobre a questão dos tratamentos, mas você teria alguma orientação adicional para dar para a gente sobre os tratamentos da menopausa? Se informando muito sobre o assunto, isso é muito importante, então, ter a informação necessária, procurar o ginecologista, fazer essas mudanças ou manter, né, esse hábito de vida saudável, e se for fazer a reposição e tiver indicado, saber que tem sim seus benefícios, né, desde que feito com uma assistência médica adequada. Tem outros assuntos que acho que a gente pode falar em outros bate-papos que tem mais a ver com algo que a gente não falou hoje, que são as alterações de libido, que eventualmente podem acontecer nessa fase, e que tem, às vezes, um outro tipo de reposição ou de terapia, vamos dizer assim, que pode ajudar, se for o caso, né? Ah, maravilha. Ainda bem que você tocou nesse assunto, porque esse tema é um tema mesmo que a gente escuta muito, que as seguidoras no Instagram também comentam, e a gente já tinha falado que ia tocar nesse assunto específico com você num outro momento, que acho que merece mesmo uma atenção especial, porque é um assunto muito importante, né? E faz muita diferença na vida das pessoas mesmo. Muito bem, então, mas esse é tema para outra conversa, muitos bate-papos Tá a gente ainda vai ter. Muito obrigada, então, por hoje, viu, por dividir todo o teu conhecimento de novo, é super esclarecedor sempre ouvir você falar. Eu que agradeço. Tá bom, um abraço, obrigada. Hoje a gente teve outro bate-papo muito interessante com a participação da doutora Cláudia, onde a gente falou, então, um pouco sobre os tratamentos na menopausa. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você está acessando o canal pela primeira vez, não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para você ser avisada de outros vídeos do canal. E também para você dar sugestões sobre conteúdos e produtos e serviços que você gostaria de ver em nossos canais. Um abraço!